Brutus, negão, meu camarada, sempre presente, obrigado. Ó, até já compartilhei com o que eu queria, já até, vambora, já caiu, ó, a entidade já baixou, já não é mais o Rodrigo. Ei, é o Baladã. Cardio Fitness Oficial, Brutus, Wesley, irmão, parceiro, negão da Universidade Highfit, vambora, vamos pro pau. Seguinte, Brutus, é porque a gente se chama assim, tá? Então, quem não conhece, de repente tá pensando assim, porra, o cara tá chamando outro de negão, o outro tá chamando outro de Brutus. É assim que a gente se chama, parceiro. Como deve ser a interação entre fisioterapeuta e educador físico, professor de educação física, no caso de um indivíduo com luxação congênita de quadril, né? Em que momento é viável, seria viável a intervenção de um profissional de educação física nesse caso? Quais seriam aí as prioridades para esse tipo de indivíduo, né? Que não fez a cirurgia, que está adiando o procedimento, mas que gostaria de treinar. Porque a inatividade física, o sedentarismo, está fazendo ele ganhar peso. Beleza. E esqueci de acionar aí uma questão, né? Como se interpreta o déficit aeróbio funcional. Aquela sigla aí se chama déficit aeróbio funcional, uma relação de consumo de oxigênio. Vamos por parte. Então, vamos nos deter na primeira pergunta aí do Wesley. O que acontece? A luxação congênita de quadril, ela, como o nome diz, congênita, ela ocorre por duas questões, né? Ou mecânica ou relacionada à questão intrauterina, o mau posicionamento, a má formação, e aí, ao longo da vida, da história, esse quadril, a cabeça do fêmur, ela sempre vai sair do acetábulo, ou por um problema desse ligamento, né, desse labrum, ou simplesmente pelo acetábulo raso, né, que foi danificado, que foi lesionado durante a formação. Eu vou apresentar alguns slides, algumas visualizações, né, um material visual para poder facilitar a identificação da explicação para vocês. Então, o que acontece? Eu vou trocar aqui, vocês vão ver aqui. Wesley, eu trouxe para você e para todo mundo que está aí 4 evidências a respeito do assunto. Primeira coisa, então já vou apresentar aqui e já vou resumir o que estão nessas 4 evidências. Existem muitas evidências clássicas sobre a luxação congênita de quadril, evidências da década de 70, tradicionais, etc, etc e tal. E aí saiu uma revisão, um artigo, uma compilação, que fala justamente aí, ou a luxação pode ser chamada também de displasia de quadril, tá? O que mudou nesses últimos 20 anos, tá? Então, assim, o Jornal de Ortopedia, Jornal Mundial de Ortopedia, com alto fator de impacto, um puta jornal. Eu já trouxe aqui para vocês evidência sobre esse periódico. E aí ele dá um apanhado geral, o Wesley, e todo mundo que está aí, a pergunta do Wesley, sobre as questões relacionadas à displasia, à luxação de quadril, né? E ele vem dizendo justamente isso. Eu coloquei os slides lá, a explicação sobre quais são o histórico, a história, incidência, fatores de risco, enfim, exame físico, né? Como é que se identifica, faz um screening, ou seja, um apanhado, quais os tipos de imagens que são normalmente identificáveis. Aqui uma imagem de ressonância magnética, normalmente é em criança que se identifica. A gente vai falar sobre adultos, com relação a essa pergunta do Wesley, que o caso é diferente, tá? Em crianças, a gente aplica um teste de Ontolani, tá? É um teste para a gente poder identificar, que é um teste de flexão de quadril com abdução, onde você, teoricamente, reposiciona a cabeça do fêmur no acetábulo e identifica, você ouve um clack em criança, e aí você consegue identificar que ele tem displasia de quadril. A luxação é uma consequência. O nome efetivo não é da doença, mas é da lesão, né? Vamos dizer assim, enfim, do problema clínico, se chama displasia de quadril. A luxação é uma consequência, tá? Subluxações, luxações consequentes, né? É uma consequência. Enfim, e aí, enfim,
Posicionamento, você consegue identificar, enfim, a displasia do quadril de um lado, ela pode ser normalmente ela é unilateral, mas ela pode ser bilateral, o que é uma desgraça, e aí acaba tendo deficiência motora na marcha, e aí tem evidência falando daqui, uma das evidências fala sobre o problema de marcha, de caminhada, quando a displasia ela é bilateral, tá? Explicando basicamente os objetivos do tratamento, e normalmente, tá, Wesley, já avisa aí o teu, não sei se é teu aluno de alguém, etc e tal, o tratamento ele não é conservador, o tratamento é cirúrgico, tem que ser feita a cirurgia, e aí pode ser feito 2 tipos de cirurgia, tá? Quando se é feito jovem, abaixo de 40 anos, pode ser feito simplesmente uma artroscopia para o fechamento e a reestruturação do labrum acetabular, para poder sustentar, segurar e não haver mais essas recidivas luxações, tá? Ou quando já tem um processo artrótico, porque toda vez que ocorre subluxações e luxações, ocorre atrito ósseo, e isso ocorre desgaste. Então, quando já tem aí um processo já artrótico, de desgaste, etc e tal, não tem jeito, artroplastia de quadril. Então, faça o seguinte para o teu aluno, manda ele fazer um examezinho no ortopedista, especialista de quadril, porque se ele não tiver ainda com artrose, manda ele fazer a cirurgia, porque cargas d'água eu não sei por que ele não quer fazer, porque se ele tem displasia de quadril, que é congênita, ele tem que fazer, senta e chora. Nasceu assim, irmão, nasceu com problema, agradece a Papai do Céu, através da medicina, né, que são os homens, veículos de Deus, os médicos, nesse caso, que tem conserto essa porra. Porque se não tivesse conserto, tu ia ficar com o quadril capenga o resto da vida. E pega essa live, Wesley, e enfia na boca, na garganta desse cara aí que não quer operar a porra do quadril. Porque ele vai ter que operar, ou agora, ou com 60, 70 anos. E quanto mais ele demorar, pior para ele, tá? Então é exatamente isso. Então, ou ele faz uma artroscopia, ou ele faz uma artroplastia completa logo de quadril e se fode todo. Enfim, beleza. E aqui tem esse artigo... e aí tem uma outra evidência, ou seja, é um update. Esse artigo aqui ele foi lançado alguns anos atrás, e aí a última edição dele é de 2019, velho, né? Que faz um update sobre o gerenciamento, né? Ou seja, o desenvolvimento de uma displasia de quadril aí, como é que seria aí o gerenciamento disso, né? Como você justamente lidar com isso, né? E aí fala sobre necrose vascular, enfim, osteotomia da pelve ou do fêmur, enfim, várias situações. Obviamente, eu não tenho como sentar aqui e dar uma aula para o Wesley explicar os problemas, então eu vou entregar as evidências, o que é mais fácil. Então fala aí da etiologia e da patogênese, enfim, uma porrada de coisa, vale muito a pena ler. Tem um outro artigo, uma outra evidência também que completa, é uma revisão sistemática, tá? Com a forma de tratamento, tá? De tanto o splitting dinâmico e estático, que é uma forma de tratamento no desenvolvimento aí da displasia, uma revisão sistemática, então vale muito a pena, tá? Dar uma lida. E por último aí também tem uma outra evidência, esse aqui específico mais para a infância. De repente, se alguns de vocês aí tiver aí um caso de criança com acima aí de 6 anos, de 6 meses, tá? Qual deve ser aí a manobra, né? Aqui o material utilizado, o bracing, justamente para poder tentar reposicionar, enfim, existem várias. Olha lá, ó, isso aqui quando é criança, tá? Então isso aqui é tratamento inicial conservador, muito legal, vale muito a leitura para quem gosta de estudar e para quem quiser botar, enfim, mais informação no HD, independente de se vai usar no momento ou não. E aí essa pergunta do Wesley, aí o que acontece? O resumo daquilo ali que eu li hoje de tarde, enfim, conforme eu já falei, você tem a perda de contato, a luxação ela é uma consequência, o nome do problema é a displasia, né? Um pouquinho mais frio, aí fica frio, daqui a pouco a cachoeira, a coriza começa. Se tá quente, eu começo a suar que nem um cavalo. Beleza.
E aí o mau posicionamento intrauterino acaba justamente assim lesionando estruturas, conforme eu falei, cápsula, ligamento, labrum, enfim, e ocorre frouxidão, e essa frouxidão ela vai ser para o resto da vida. Ocorre já no parto, simplesmente, e o bebê obviamente deve sofrer pra cacete, e isso vai acontecer o resto da vida, por isso que o nome é congênito, tá? Está associado aí a 2 fatores, primeiro hereditário ou mecânico, hereditário é a displasia ou frouxidão, e o mecânico é causado por algum mau posicionamento intrauterino, que aí no parto arrebenta, causado aí, infelizmente, por um mau posicionamento e também, não vou dizer que é uma manobra equivocada não é nem obstetra, né? É obstetra, né? O cara que faz o parto, é obstetra. Enfim, pediatra é o que cuida depois. É o obstetra. Então, não vou dizer nem que é uma falha do obstetra, né? Mas, sei lá, o cara tem que identificar como é que tá, de repente não dá. E aí o cara, na hora de fazer, por causa de um posicionamento ruim, né, intrauterino, o cara puxa e arrebenta. Blau! Um abraço. Ou seja, o bebê ia ser normal, mas graças ao obstetra, maneiro, por um problema mecânico, acaba arrebentando as estruturas todas e fode. E o outro problema é hereditário mesmo, má formação, displasia, ou seja, fator predisponente, ou seja, vai ter frouxidão, vai ter sempre aí essas luxações e subluxações. É isso que está naqueles artiguinhos lá, todos esses que eu vou mandar para vocês. E aí a manobra de Ortolani, conforme eu falei, em crianças, né? Flexão de quadril com abdução para poder reposicionar em jovens, né? Dependendo do grau aí, de tipo de lesão. O tipo de lesão aí associada aí, né? O tratamento pode ser uma osteotomia periacetabular, uma artroscopia, conforme eu falei, e aí avisa lá para o teu aluno ou para o teu amigo, Wesley, e se ele deixar isso aí, paciente com mais idade, ele vai ter aí, simplesmente aí uma artroplastia total de quadril. Ele vai ficar com quadril de ciborgue. Tá bonito, né? Pacientes aí com mais idade, ele vai ficar com quadril de ciborgue. Se ele não se importa com isso, tá tudo certo.